Tá. Olá, sou Gabriele Almeida, estudante de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia, e apresentarei o projeto de pesquisa que consiste no estudo da solubilidade da lactose em misturas de água e etanol. O trabalho foi desenvolvido por mim, Gabriele Almeida, e o professor Dr. Ricardo Amâncio Malagoni. Bom, a indústria de laticínios produz grandes quantidades de lactose. Contudo, apenas uma pequena parcela desse produto é reaproveitada durante o processamento. Por exemplo, um dos problemas associados à manufatura do queijo é a produção do soro de leite, o qual causa impactos ambientais significativos devido à alta concentração de substâncias orgânicas dissolvidas, como proteína, gordura e lactose. Para melhor definir um processo de cristalização, é necessário o conhecimento das características do equilíbrio sólido-líquido do sistema, o que significa conseguir quantificar a máxima solubilidade do soluto em uma dada temperatura. Portanto, a informação da solubilidade da lactose em vários solventes é relevante em aplicações industriais como a recristalização ou purificação. A lactose é amplamente utilizada em indústrias farmacêuticas e alimentícias, que já vem mostrado interesse para desenvolver produtos utilizando o soro do leite. Temos que dados da solubilidade da lactose em misturas de água e etanol são escassos, o que motivou o estudo revelando a sua relevância científica. Para realizar o estudo da solubilidade da lactose, utilizou-se o método gravimétrico. Para isso, utilizou-se uma unidade experimental formada por uma célula de equilíbrio conectada através de mangueiras de látex em um banho termostatizado. O banho tem a função de manter a temperatura em que estudamos a solubilidade da lactose e, para que tivesse maior controle, utilizou-se um termopar e um indicador de temperatura conectado na célula, o que fazia com que conseguíssemos visualizar a temperatura que estava dentro dela. Para homogeneizar a solução, usou-se um agitador magnético por um tempo já determinado. Após a agitação, deixou-se a solução em repouso para que houvesse a decantação da lactose não solubilizada. Retirou-se 4 amostras de 4 ml que foram deixadas em estufas para secagem e que, após esse tempo, foram pesadas para saber a quantidade de lactose que foi solubilizada da solução. A solubilidade da lactose foi estudada sob as seguintes condições experimentais: concentrações de etanol variando de 0 a 100% em uma faixa de temperatura de 283,15 a 323,15 kelvins, o que corresponde a 0 a 100 graus Celsius. A secagem realizada em estufa foi a 60 graus por 72 horas e tanto o tempo de repouso como o tempo de agitação estabelecidos foram de 1 hora e meia. A partir dos experimentos realizados, calculou-se a solubilidade da lactose em gramas por ml, ou seja, massa por volume. A figura 2 apresenta a solubilidade da lactose em função da temperatura, em que tínhamos uma solução com concentração de etanol 10%. Com a representação visual, é notório que à medida que aumenta-se a temperatura, tem-se um aumento significativo da solubilidade, sendo assim que dentro da faixa de temperatura estudada, a solubilidade é maior em 45 graus Celsius, como visualizado na figura. Agora, na figura 3, temos a visualização da solubilidade da lactose em função da concentração de etanol, no qual os experimentos foram realizados na temperatura de 30 graus Celsius. Nesta figura, observa-se um padrão inverso ao anterior, em que à medida que aumenta-se a concentração de etanol, menor é a solubilidade da lactose, sendo que, em concentrações muito altas de etanol, a solubilidade se aproxima muito de zero. Bom,
A partir dos estudos realizados e analisando os dados obtidos experimentalmente, conclui-se que a solubilidade aumenta gradativamente com o aumento da temperatura e tem uma relação inversamente proporcional com o aumento das concentrações de etanol. E, como já dito anteriormente, em concentrações muito altas, a solubilidade é extremamente baixa. Temos, assim, que os dados obtidos no presente estudo bateram com os dados da literatura, tanto em relação à solubilidade da lactose em função da temperatura, quanto em função da concentração de álcool, no caso etanol. Agradeço, então, à Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia pelo incentivo à pesquisa e estrutura física oferecida para o desenvolvimento no laboratório de cristalização e ao CNPq pela bolsa de iniciação científica oferecida a mim. Muito obrigada!